Oi, gente. Hoje sigo lendo parte do meu novo livro, Setorização da América. Isso é breve história das seitas nos Estados Unidos. As seitas estão profundamente enraizadas na cultura americana. Desde o momento em que os europeus pisaram nesta terra, começaram a formar grupos separatistas e de autocontrole. Os peregrinos e os puritanos fugiram da perseguição religiosa apenas para impor sua própria doutrina rígida e excludente. Os primeiros Estados Unidos tornaram-se um terreno fértil para grupos com uma mentalidade fortemente nós contra elas. Cada um convencido de que possuía a verdade real e de que o resto do mundo estava perdido, enganado ou ambos. O livro Strange Rites, New Religions for a Godless World, de Tara Isabella Burton, descreve muitos dos movimentos espirituais alternativos modernos dos Estados Unidos, mas também oferece uma visão histórica convincente da distinta evolução religiosa da nação, enquadrada no contexto mais amplo dos grandes despertares. As décadas de 1730 e 1740 testemunharam o que alguns historiadores chamam de primeiro grande despertar, quando o cristianismo evangélico varreu as 13 colônias por meio das tendas de reavivamento. Pode-se ver esse período como o nascimento da versão altamente emocional e fanática do cristianismo que os americanos tanto amam hoje, onde a conexão com Deus é definida por estados alterados e pela perda do eu. As pessoas rejeitaram o racionalismo dos unitários e deístas do iluminismo em favor da pregação emocional e da intensa experiência pessoal do Espírito Santo. No início do século XIX, a experimentação religiosa estava em toda parte. O movimento cristão evangélico se espalhou ainda mais durante o segundo grande despertar, acompanhado pelo crescimento de novas dominações, como os metodistas e batistas, e de um número crescente de ramificações marginais, como o movimento igualitário e celibatário, portanto condenado à extinção, dos Shakers, bem como a comunidade poliamorosa de Oneida. Inspirado pelos revivamentos de sua juventude, Joseph Smith afirmou ter recebido visões divinas, publicando o Livro de Mormon em 1830 e fundando a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Embora nem todos esses grupos fossem destrutivos, a maioria compartilhava uma característica central: a crença de que eram os escolhidos, os iluminados, e que todos os outros estavam perdidos, enganados ou trabalhando ativamente contra eles. Mas agora coisas começaram a ficar realmente sectárias com os movimentos metafísicos do novo pensamento no início do século XX, que enfatizavam o pensamento positivo, o poder da mente e a ideia de que os indivíduos podem moldar sua realidade por meio de disciplina espiritual e mental. Princípios popularizados cerca de um século depois por livros como O Segredo e conceitos como manifestação. Originado do transcendentalismo, o movimento Novo Pensamento era vagamente cristão e abrangia uma miscelânea diversa e individualista de grupos e líderes.
desde a cura espiritual de ciência cristã, ao ocultismo de teosofia, ao canalismo e às sessões espíritas do espiritualismo, além de um crescente interesse nas tradições espirituais orientais. Parte do terceiro grande despertar, que também viu o surgimento de pentecostalismo, das testemunhas de Jeová e das igrejas socialmente engajadas. O movimento de novo pensamento lançou as bases para o que hoje conhecemos como espiritualidade novo era ou alternativa, e talvez a contribuição mais tipicamente americana ao cristianismo, o Evangelho da Prosperidade. O Evangelho da Prosperidade é uma invenção genuinamente americana, fortemente influenciado pelo movimento do novo pensamento. Ele ensina que fé, pensamento positivo e doação financeira conduzem à riqueza material e ao sucesso. Enraizado na crença de que os pensamentos moldam a realidade, o novo pensamento introduziu ideias como a lei da atração e a abundância divina, que mais tarde foram rebatizadas na teologia de prosperidade como ensinamentos declare e receba. Esse movimento também adotou a ênfase do novo pensamento na cura espiritual, sugerindo que fé pode curar doenças e gerar prosperidade financeira. A doutrina de semente de fé, que promove a doação de dinheiro a líderes religiosos em troca de bênçãos multiplicadas, conectou ainda mais o ganho material à devoção espiritual. Essas ideias ganharam força por meio de figuras como E.W. Kenyon e Oral Roberts, mas televangelistas modernos como Joel Osteen e Kenneth Copeland globalizaram a mensagem. Enquanto o primeiro e segundo grandes despertares são amplamente reconhecidos, o terceiro, e especialmente o quarto, ainda são temas de debate. O quarto grande despertar geralmente se refere ao período de agitação social e cultural nos Estados Unidos entre o final da década de 1960 e os anos 1970, que testemunhou tanto o surgimento de novas seitas religiosas quanto o ressurgimento do cristianismo evangélico, moldando alinhamentos políticos e reacendendo debates sobre a desigualdade espiritual, descrita pelo historiador econômico Robert Fogel. Foi também o início do que hoje chamamos de guerras culturais e a direita religiosa, quando pensamentos em seitas. Este é o período que costuma vir à mente, quando jovens desiludidos, como meus avós, buscavam significado fora da sociedade dominante, levando ao surgimento de grupos de autocontrole. Charles Manson convenceu seus seguidores de que eram soldados em uma iminente guerra racial apocalíptica chamada Helter Skelter. Os filhos de Deus, os meninos de Deus, reformularam o cristianismo como foco em amor e salvação, mas suas práticas incluíam exploração e abuso. O Synanon começou como um programa de reabilitação de dependentes químicos bem intencionado, mas transformou-se em um império violento e autoritário, deixando um impacto duradouro em comunidades de recuperação que ainda ecoa hoje.